Sempre antes de Reinaldo Azevedo, tem ela, Rosene Carvalho, com seus destaques de política local, regional e nacional. Rosene, que fala hoje sobre, em entrevista ao programa Exclusiva, vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza do Avante, apresenta-se como preparado para ser candidato no ano que vem, dependendo, claro, da convocação do grupo político que representa. Rosene, boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para os ouvintes, para todos vocês que estão aqui, a Cíndia, a Thaís, o Tiago, para os ouvintes e para as ouvintes, como lembrou aqui a Thaís, é sempre importante dizer que nós temos ouvintes mulheres mesmo, né? Ligadas em política. E é isso, eu gostei da entrevista ontem. E do ponto de vista de jornalista adora novidade, eu entendi que ele entrega novidade porque a gente conhece ele um pouco melhor. E tem uma visão diferente do que eu tinha depois dessa entrevista. O que você achou, Ricardo? Não, eu achei isso. Agora eu gostei dessa linha dele, né? Que você trouxe as 3 linhas, as possibilidades, e essa dele, que é uma linha interessante de se observar, né? Agora, se vai se configurar, depende muito dos astros, né? Como ele colocou, né? Os astros ali, o alinhamento do cosmo. É isso, eu acho que é esse o ponto. Assim, claro, você destacou aí o principal, porque todo mundo é a pergunta de $1 milhão que a gente fala, né? Todo mundo quer saber se ele vai ser candidato, depende da conjuntura. A gente até apresentou 3 cenários. O governador sai e ele fica no cargo e disputa a sua reeleição, no caso. O governador sai, ele fica no cargo e não disputa a reeleição, apoia Davi ou outra pessoa. Neste momento, o Davi é o grupo dele, né, que o Davi indicar, ou outra pessoa, eu não duvido de nada na política. Ou a terceira opção, nada certo para ele, porque o governador não sai, e aí a expectativa de poder dele acaba em nada, né? Então, a gente colocou essas 3 conjunturas e uma série de outras questões. Falamos de governo, dos problemas da cidade, das principais lideranças. Então, eu consegui perceber ali que é alguém que realmente não é do ramo da política, não é um político tradicional, de carreira. Ele próprio consegue fazer essa leitura dele mesmo, como ele chega no poder, porque ele falou assim, olha, foi uma conjuntura dos astros eu chegar ali, né? Tinha algumas questões que favoreceram. No entanto, não posso ser surpreendido. Se eu for chamado novamente, aí ele fala, olha, não posso ser candidato de mim mesmo, não pode mesmo estando com a máquina, precisa de grupo. O que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, os vice-governadores também têm expectativa de poder. É importante, porque é um apoio da máquina, pode não conseguir se eleger só com a máquina, mas pode conseguir criar bastante problema para quem está concorrendo. Mas ele sozinho com a máquina, ninguém né? Candidato de si mesmo, sequer de partido. Ele está num partido que é do grupo dele, mas hoje, neste momento, claro que tudo pode mudar, mas neste momento, o comando principal do partido no Estado está na mão do Davi Almeida e precisa de partido para disputar uma eleição majoritária. Ele tem essa leitura, tem a leitura da política macro nacional, você vê as opiniões que ele dá a respeito dos nomes nacionais, Lula, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. E me chama a atenção um ponto específico, porque a única sutileza, vou colocar dessa maneira, né, de crítica, esteve para quem? Omar. O senador Omar Aziz. E que seria o senador Omar Aziz numa candidatura em 2026, se ele for candidato? Adversário dele. Seu adversário. Então, assim, é nessas entrelinhas que a gente consegue perceber o jogo, perceber a análise e como ele também está vendo o jogo. É interessante. Só para acrescentar, eu recomendo muito que todo mundo assista a entrevista, vale a pena. Eu gostei bastante, né, de conhecer melhor o vice-governador. Como eu falei, é alguém que não é do ramo político, mas alguém que tem uma boa leitura, você sabe. Tem pessoas aqui que não são políticos tradicionais, mas já tem 2, 3 mandatos. A gente não consegue extrair leitura naquele nível, não. Então, eu gostei, como repórter de política. Mas uma coisa que eu também devo chamar a atenção, que é fora desse núcleo dele, é que, à distância, caciques políticos estão observando ele, né? Estão observando a expectativa de poder do Tadeu de Souza e, de certa maneira, fazendo um jogo de afunilar, né? De não deixar tanto espaço, embora tenha máquina. Se a gente observar no detalhe, qual é a força de uma máquina? A possibilidade de atrair essa base, especialmente do interior do Estado. E quem mostrou musculatura recente por meio de emendas e por meio de eventos com prefeitos do interior do Estado? Os 2, né? Omar e Eduardo. Omar e Eduardo. Inclusive para o próprio Davi. Davi, como pré-candidato ao governo, meio que ficou meio mufinho nesses últimos tempos.
Você vê que tem a coisa de matar na unha e eles sabem bem fazer isso, né? Sim. Esses caciques, é isso. Achei as respostas dele sobre o interior, inclusive, muito técnicas, um pouco genéricas, e faltou ali nomes, né? Quando foi a Tapauá, quando foi a Quari, não falou, foi muito por calha, foi uma análise mais técnica, né, Rose? É perfeito, mostra o perfil político dele, é alguém que ainda não é do ramo político e não tem ainda uma base. Isso é um problema, né, para quem disputa cargo majoritário. Se você quiser compartilhar com o nosso ouvinte um detalhezinho do áudio dele. Vamos lá, Thaís? Exclusiva, Tadeu. E apesar de não ter um papel ativo, direto, como gestor, como de execução orçamentária, muitas vezes, inclusive, tentei levar alguns projetos e visões pessoais minhas para o governador, mas, infelizmente, não encontraram eco no gabinete. Mas sempre estaria à disposição do governador, estou à disposição do governador para contribuir. Eu acho que, independente das nuances, dos embates políticos, a gente tem que estar sempre compreendendo que a vida pública é passageira, o propósito é servir, né, e não colocar muitas vezes os interesses individuais ou então as rugas pessoais, né, por conta, como dizem, na política a gente não tem inimigos, né? É isso, Rose. Vamos revisitar algumas falas ao longo das próximas semanas e das outras colunas até a eleição. Sim. Rose, agora um outro assunto é a coordenadoria das associações indígenas do Médio e Baixo Rio Negro encaminhou denúncia de coação a comunidades indígenas e também presença ilegal de advogado dentro de terra indígena em Santa Isabel do Rio Negro, Rose. Isso, a gente tem um vídeo que eles mandaram para a gente, uma associação indígena do Médio Rio Negro. A gente vai abrir espaço agora para essa denúncia deles, como viu o próprio indígena, a própria liderança indígena. Ponto a gente pode pular também para o próximo assunto, sem prejuízo. Vamos falar então sobre a agenda do governador Wilson Lima, Rose? Vamos sim, Vamos perfeito. Lá? Então, a agenda do governador, né, reunião anual da Força Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas. No Acre, o governador Wilson Lima destacou o mercado de carbono como alternativa sustentável para o Estado. Essa que é uma agenda dele, né, Rose? Que ele está encampando bastante. Olha, é interessante esse evento. Vocês acabaram de ouvir o prefeito Anderson, ele falou um pouquinho das agendas nacionais, mas os prefeitos tiveram há cerca de um mês em Belém uma agenda sobre clima, né? Então, essas vozes todas vão estar integradas para a COP que vai acontecer em Belém em novembro. Agora, foi uma reunião de governadores e esse evento reuniu representantes de 43 governos subnacionais de países como Brasil, Estados Unidos, México, Peru, Indonésia, Colômbia e República do Congo. E todos recepcionados lá pelo governador Gladson Cameli, no Acre. Eles chamam isso de uma força-tarefa entre os governadores da Amazônia. O governador Wilson Lima tem a sua agenda própria. Só destacando, antes de falar da agenda do governador, lembrar que também estiveram presentes, além do governador Wilson Lima, do Amazonas, e do próprio Cameli, que era o anfitrião, o governador de Roraima, Antônio Denário, e também do Maranhão, que é o Carlos Brandão. Na agenda do governador, que essas informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação e pelas redes sociais do governador, ele apresentou o que ele considera avanço no Amazonas, que são desenvolvimento de projetos de carbono, quer dizer, aquela coisa de aproveitar o mercado de carbono como um trunfo em relação à floresta em pé e garantir isso como uma alternativa econômica para o estado do Amazonas. E aí ele fala que isso é uma alternativa econômica sustentável para essa região. Durante a fala, o governador também apresentou avanços, o que ele considera, como eu falei, avanços, né? E esse potencial, no cálculo do governo, de gerar 8 bilhões em créditos ao longo de 30 anos. Bom, aí eu tenho aspas aqui do governador, que também foi divulgado, né? São planos ousados e que nós entendemos, enquanto governo do Amazonas, ser sustentáveis e que protegem o meio ambiente. Mas, por outro lado, geram emprego, renda e aquilo que é básico para as populações. Não é fácil em se tratando de Amazônia. E aí ele chama também para a conversa, que é necessário que essa conversa seja com outros estados e também com outros países, que é uma questão de fato para a Amazônia, né? Nada se resolve sem uma interação
preparação. Claro que a agenda dos governadores é bem específica nessa questão de desenvolvimento econômico e, às vezes, essas visões têm confronto com a visão da população. Vale ressaltar que eu vi aqui pelo jornal O Varadouro, do jornalista Fábio Pontes, que houve ali um tratamento muito ruim para quem estava protestando ou colocando ali constrangimento para a agenda do governador Gladson Cameli, né? Foram retirados à força, pela segurança, aquela dificuldade de conviver com a opinião de crítica, a opinião que não é igual à sua. Vamos seguir acompanhando, né, Rose? Forte abraço para você. Mais alguma colocação, Rose? Queria rapidamente falar sobre o seguinte, a gente é sempre elogiado com o conteúdo que a gente traz da coluna, né, do Exclusivo. Eu queria muito agradecer também e registrar a importância, ninguém trabalha sozinho, a importância do trabalho e da atenção e da dedicação do Rafael Campos, que é o nosso chefe, que tem colocado ali suas forças, o seu capital também intelectual e tem nos ajudado bastante, da Stephanie Smith, que é alguém que tem muita experiência de jornal impresso, traz também essa dedicação, e da técnica toda, Juarez, o Tiago, o Renan, e você também que fez uma... Oi? E o Adson. A Adson, pelo amor de Deus, não posso nem esquecer do Adson e do Hudson. E você, Ricardo, que fez um diferencial ontem também na divulgação do conteúdo do vice-governador. Tamo junto.